Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação, hoje nessa quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje, nós iremos meditar sobre um evangelho já muito meditado aqui por nós também, mas é claro, Jesus faz nova todas as coisas e no dia de hoje também ele vai trazer a nós um aspecto diferente para meditar sobre essa leitura. A passagem é aquela na qual Jesus pergunta à igreja nascente que ele estava formando ali aos apóstolos o que diziam os homens que ele era. E aí as respostas são variadas. Isso mostra para nós como o coração do homem pode ser, de fato, um lugar um pouco desvairado. Muitas vezes ele pode não perder completamente a razão. As sugestões dadas para quem era Cristo pelos homens, os homens comuns, os homens que ouviram Jesus, que acolheram sua presença, que passaram por vários milagres, eram respostas diversas, um tanto confusas, mas apontavam pelo menos para uma coisa: Jesus é bom. Jesus edifica, Jesus veio para construir, Jesus é um profeta, Jesus é Elias, Jesus enfim, as respostas eram variadas, mas apontavam uma lógica, um entendimento que não pode se perder. Jesus era bom. Mas você vê que o homem pode ter um pensamento, uma razão dispersa, porque tudo nele é parcial, né? Principalmente por causa do pecado e das suas paixões. Mas é parcial quando principalmente esse coração ainda não se purificou, tem pouca intimidade com Deus, combate pouco contra o pecado, alimenta pouco as virtudes, está no início de sua caminhada. Então, por isso, sua ciência é parcial, sua inteligência é parcial, sua sabedoria é parcial, todas as virtudes, por mais que muito boas, no início elas precisam de mais maturidade para serem mais educadas, polidas, corretas, precisas. Mas Pedro nos dá o exemplo de como, seguindo o Espírito Santo, é possível que a resposta seja extremamente certeira, né? Porque em Deus nada há de parcial. Pois livre, puro, incorrupto, santo, sempre benfazejo, sempre a trabalhar, sempre a amar, sempre a, enfim, estável em si mesmo, Deus, que é o Espírito Santo, né, também, inspira Pedro acertadamente. E essa ciência é tão plena que traz largueza ao coração de Cristo para tomar um ato ali, uma atitude extremamente amorosa para com todos os homens, para com todo o tempo, para com a eternidade. Então, Jesus pergunta finalmente aos apóstolos: e vocês? Vocês que são a igreja nascente, vocês que podem ter, pelo convívio comigo mesmo, uma inteligência mais iluminada, né? Vocês a quem eu ensinei aonde perguntar, como caminhar, como acertar, a vocês que têm o contato direto comigo mesmo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro principia essa resposta, esse mover do próprio Deus no coração humano, dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, né? O Filho de Deus vivo. E a essa resposta, Jesus diz: respondeste certo. Por quê? Porque não foi a carne que te revelou, não foi a vontade humana que muitas vezes está presa nas suas paixões, não foi um ser humano concupiscente que não está lutando o tempo inteiro para mais cair, né, nos pecados. Você luta contra o pecado, né? Jesus conhece Pedro, conhece seu coração, conhece também o coração da sua igreja nascente. E Jesus sabe como afirmar, como sustentar e explicar por que Pedro acertou. Você já parou para pensar sobre isso? Por que Pedro acertou? Então, aqui, nessa meditação do Evangelho de hoje, Jesus deixa claro, né? Pedro deixa claro por que ele acertou. Porque ele consultou não a vontade concupiscente, não o seu jeito torto e torpe de ver a si mesmo, de ver o próximo, de ver a vida, de ver a Deus. Mas ele consultou
o próprio Deus. A fonte de onde nada é parcial, tudo é pleno. Ali em Deus o amor é pleno, a ciência é plena, a inteligência é plena, a caridade é plena, a esperança é plena, a sabedoria é plena, o conselho é pleno, o temor de Deus, a fortaleza é plena, tudo é pleno. Se você for parar para pensar em nós mesmos, né? O que em nós de virtude é pleno? Eu não posso dizer, por exemplo, para vocês que algo na minha vida já está planificado, pois estou na busca da santidade. E quanto o meu coração estiver dividido, estiver cheio, lotado, ele não se enche completamente da graça. Então, a ciência em mim não é plena, não mesmo. A sabedoria não é plena, a inteligência não é plena, a caridade não é plena, a esperança não é plena. E eu vou dizer para vocês, muitas vezes, sabe quando você joga videogame e tá ali no low profile ali do seu live de vida? Pois é, muitas vezes algumas virtudes estão lá no finalzinho, quase que esgotando-se, né? Apesar de conhecer a Jesus, de amá-lo e servi-lo, muitas vezes eu tenho que reconhecer para vocês, eu sou imprudente, impreciso, imoderado, incontido, e o livezinho vai baixando. E ainda me atraso para reabastecer. Isso acontece muito. Mas eu não desanimo, eu não desisto, né? Porque a fé que Deus me deu, o amor que Deus infunde em mim é gigante. E aí eu vou e procuro consultar não mais a minha vontade, porque nela eu sempre erro, mas a vontade que Deus ilumina em meu coração por meio da fé, por meio dessa nova esperança, dessa nova virtude. Então Jesus aqui reafirma: olha, Pedro, não foi a carne, não foi a vontade humana, não foi desejo de fama, não foi desejo vaidoso, não foi nenhuma concupiscência que apontou isso no seu coração, mas o Espírito Santo. E nessa largueza, Jesus faz uma aliança, faz um pacto, consolida algo que é fundamental para a vida dos homens, para a vida da igreja, para a vida do mundo. Ele vê a largueza plena para desposar-se com toda a humanidade por meio da fundação da igreja. Então Jesus, porque você deixou-se livre no Espírito Santo, porque você respondeu acertadamente, porque você não consultou sua vontade torpe, mas a Deus, porque você foi usado pelo Espírito Santo. E o homem aprende agora a ser usado pelo Espírito Santo. Eu fundo, né? Porque eu, Pedro, transformo, né? Porque eu produzo isso no homem. Agora é possível planificar essa aliança de Cristo com os homens. Pois a missão de Cristo é essa, não é? Redimir contra o pecado, levar para o céu, elevar os corações. E de maneira plena, na igreja, Jesus dá então todo o necessário para isso. Jesus dá o seu corpo, o seu sangue, sua alma, sua divindade, sua palavra, todos os demais sacramentos, né? Jesus estabelece ali essa firme aliança e ainda põe uma promessa: as forças do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, por mais que o mundo tenha tentado institucionalmente acabar com a igreja, com os homens da igreja, com aqueles que fizeram seus votos na igreja, com aqueles que deixaram se conduzir pelo Espírito Santo, ela não finda, porque há uma promessa de Cristo ali. E ela acerta, conduzida pelo Espírito Santo. Este, que é o nosso primeiro Papa, nos dá um grande exemplar, exemplo, né? Bom, perfeito. Mas existe uma outra coisa que devemos também aprender aqui. Também a não deixar-nos conduzir pelas várias coisas que o coração quer. Então, falando Cristo, partilhando Cristo com a sua igreja nascente, ele fala: olha, o Filho do Homem, ou seja, ele precisaria morrer, precisaria sofrer, ser humilhado, ser ultrajado, né? E depois do terceiro dia, ele ressuscitaria, né? Reestabelecendo sempre, para todo sempre, né? Esta mesma aliança que acabava de consolidar-se ali na presença de Cristo com Pedro, com os apóstolos, com aquela igreja nascente.
Então, naquele momento, Jesus fala sobre a sua profissão de sacrifício, de expiação, de sacerdócio, de oblação completa. E a essa resposta, Pedro consultou a si, né? E nisso eu lembrei agora, enquanto estávamos meditando, sobre o que acontece com um coração humano mesmo, quando ele experimenta muito, apenas parcialmente, e busca ter o coração, muitas vezes, parcialmente alimentado por Deus, ou seja, viver uma fé parcial, um amor parcial, uma esperança parcial, uma vida parcial, virtudes parciais, uma ciência parcial, uma sabedoria parcial. Quando ele não consulta tanto a Deus, o que acontece com esse coração? Ele permanece sendo um coração humano ávido para o eterno, ávido para o céu, ávido para a eternidade, propício para com ela, né? O homem tornou-se casa de Deus. Veja, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Sobre essa pedra, sobre esse coração, eu me espraio, eu me espalho, eu me derramo, eu me dou, eu dou o meu corpo, dou meu sangue, dou minha alma, dou minha divindade, eu me estendo, eu me ramifico. O coração, para receber tanto assim de Deus, ele precisa ser um lugar espaçoso, amplo, de grandes salões, de grandes catedrais, de pé direito alto, de vitrais, de abertura, de sonoridade, de louvor, de alegria, de plenitude. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lembra-se dessa exclamação do anjo? Ele percebeu na Virgem Maria a humana ideal, a criatura ideal para acolher a igreja, para ser figura da igreja. Porque nela Jesus se espraiou, cresceu em seu útero, foi formado tecido a tecido, fibra por fibra, na ação do Espírito Santo, né? E, de fato, Jesus, então, espraiou num coração que não é diviso. Maria guardava todas as coisas em seu coração, todas as coisas em seu íntimo, como um grande tabernáculo, como um grande átrio, como um grande cibório, um grande âmbula para Deus. É isso que acontece quando o coração busca a plenitude, ave cheia, ave plena, ave entupida, ave repleta da graça. É por isso que o homem nunca será pleno se cheio for o seu coração, se ele desejar muitas coisas, se ele for extremamente entupido de si, ou entupido do mundo, ou enquanto as virtudes que são essenciais a nós forem parciais dentro de nós, forem apequenadas dentro de nós, principalmente por causa do pecado. É por isso que na Virgem Maria todas essas virtudes são plenificadas, porque ela estava plena, cheia da graça, e assim é possível que a vontade de Deus se plenifique nela. E é por isso que os nossos irmãos protestantes têm grande dificuldade em compreender que Deus, que disse a regra, né? Todos nascidos de mulher, todos nascidos de homem pecaram, mas há uma grande exceção. A grande exceção, né? Atua e concorre e planifica a principal, que é a de Cristo, que é todo homem, mas é todo Deus. Mas o seu receptáculo, o seu primeiro átrio, o seu primeiro tabernáculo não pode, né, manchar-se, não pode estar num lugar onde a plenitude espiritual não cresça. Por quê? Como ela daria luz ao pleno Cristo, ao homem-Deus, né? E a Deus-homem, se houvesse em seu coração divisões. É por isso que o anjo vê nela a eleição de Deus, a ave cheia, a ave plena da graça, a ave possível, onde Cristo se espraia. E, de fato, é isso que a igreja vive, né? Na promessa de Deus que a plenifica. É tanto que nós não podemos comungar quando estamos com pecado. Por quê? Porque não há essa mistura, não é possível. O pecado separa o homem de Deus, separa mesmo.
A alma meio que padece, o corpo está vivo, mas a alma, a graça, se esvai, se derrama. O Evangelho é tão claro em deixar isso para o nosso entendimento, mas é simplesmente por uma revolta, digamos, progressista, vivida no coração de vários séculos, né, durante toda a história da igreja, mas as forças do inferno jamais prevaleceram contra ela. Por isso que por mais que muitos corações, né, conduzidos pela sua licença de dizer a Deus que nunca se aperfeiçoarão, nunca serão plenos, também querem dizer o mesmo sobre a Mãe de Deus, sobre toda a igreja, licenciando o homem para viver imparcialmente dessa graça. E o exemplo dado pela Virgem Maria, o exemplo vivido pela Santa Igreja é diferente. Ele crê na capacidade, no direito, na licença de Deus de nos plenificar. E isso é muito sério. Isso é muito grave. Isso é muito importante. Quanto amor nós devemos ter a esse fato que a graça de Deus, que o Espírito Santo revela. O Espírito Santo, ao encher o coração de Santa Isabel, né, prima de Nossa Senhora, que estava ali grávida de São João Batista, ao recebê-la em casa, o Espírito Santo enche o coração de Santa Isabel. E a exclamação que sai do seu coração é dada pela ciência plena do Espírito Santo, porque o Espírito Santo a encheu. E o que ela disse? Ave, de onde me vem a honra de receber em minha casa a mãe do meu Senhor? Então, vejam, numa simples saudação da Virgem Maria, o Espírito Santo revela a Santa Isabel o testemunho de Deus a respeito daquela criatura. E é o Espírito Santo, pleno em ciência, em sabedoria e em amor, no coração de Santa Isabel, que vai revelar que aquela que visitava sua prima era a mãe do Senhor. O Espírito Santo dando para Santa Isabel esta notícia, essa saudação, esse título. Aí, como é que pode homens, mulheres, sei lá, de qualquer outra denominação, de qualquer outra igreja, que não está dentro dessa doutrina, ter autoridade para dizer que não, que ela tinha mancha, que ela tinha pecado, que ela era comum, que ela era, ordinária, que não há nada ali, de santo. Meu Deus, como isso é possível? Com que autoridade? Se a autoridade consultada, expressa na Sagrada Escritura, pela ação do Espírito Santo, atesta outra coisa, se o anjo que contempla Deus face a face atesta outra coisa. Pronto, sabendo disso, alguém ainda sustenta, Alguém ainda é capaz de sustentar gravemente que Jesus, que falou a regra, não cumpre a exceção à regra? Não faz a exceção acontecer? Sendo que a Sagrada Escritura mesmo já comprova que é a ação de Deus, que preservou aquele templo, aquele lugar, para a habitação sagrada de Cristo. Alguém pode sustentar isso? Esse erro crasso, débil, teológico, que ainda leva muitas pessoas ao erro? Agora, se o Espírito Santo te fez entender plenamente essas coisas, aí o coração humano se ordena pensando assim: uai, sendo isso correto, existe então a possibilidade de que eu consulte minha vida inteira no Espírito Santo e não nas minhas paixões. E purificando então o meu coração, pode ser que eu viva plenamente de sabedoria, plenamente de graça, plenamente do amor, plenamente da esperança. Que Cristo espraie em meu coração e essa santidade seja possível na minha vida. Porque a Virgem Maria não teve contato com o pecado por graça de Deus, por vontade de Deus, por ordem de Deus. Mas em mim, que tive contato com tudo isso, vai ser com luta, vai ser com o sangue de Cristo, vai ser com muita oração, vai ser por meio de uma conversão árdua.
Afinal de contas, Jesus fala, o Filho do Homem precisa nessa terra morrer, padecer, ser humilhado, mas ele ressuscitará. Ou seja, passaremos pela purificação de uma morte. Mas é possível que o coração humano torne-se, sim, plenamente cheio da graça, quando ele desejar, né? Não todas as coisas, pelo tamanho do seu coração, mas desejar uma coisa só, que é o bem de Deus, que é o bem da verdade, que é o bem da graça. Por isso encaixa para essa nossa meditação a poesia feita por São João da Cruz no seu livro Subida ao Monte, quando se diz assim: para vir a saborear tudo, não queiras ter gosto em nada. Para vir a saber tudo, não queiras saber de algo em nada. Para vir a possuir tudo, não queiras possuir algo em nada. Para vir a ser tudo, não queiras ser algo em nada. Para vir ao que não gostas, ainda, hás de ir por onde não gosta. Se é difícil hoje rezar, meditar, se é difícil hoje fazer silêncio, esse é o caminho. Por quê? Porque você já fez muito que você gosta e não deu certo. Para vir ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Para vir a possuir o que não possuis. E para chegar ao que não és, hás de ir por onde você ainda não é. Para vir a saborear tudo, não queiras ter gosto em nada. Para vir a saber tudo, não queiras saber de algo em nada. E quando venhas de tudo a ter, hás de ter, sem nada querer. E quando venhas de tudo mesmo a ter, hás de ter, sem nada querer. Nada querer é tudo ter. Então, meus irmãos, nosso coração precisa esvaziar-se para mais ser cheio de Deus. Mas enquanto a gente desejar demais, estamos perdidos. Lembra daqueles filmes que costumam ter sempre uma lógica que eu acho belíssima sobre você tem direito a 3 desejos, você tem direito a 1 desejo, você tem direito a 4 desejos. A gente vê isso no Aladim, História Sem Fim, várias histórias infantis, né? Que são extremamente morais e muito bonitas. O que isso quer dizer? As situações da vida da gente vão mudando, e a gente vai selecionando cada vez mais o que desejar. Nessas tramas infantis, geralmente a pessoa no meio da trajetória, no início, queria uma coisa. Geralmente é riqueza, geralmente é um grande amor, ou geralmente é alguma vantagem ou fama, ou poder. Essas 3 coisas assolam muito o coração humano. Lembra-se das tentações de Cristo no deserto? Pois é. Tem essas 3 naturezas. Mas com o passar da vida, a gente vai se preocupando com outras coisas. Às vezes acontece uma coisa terrível e a gente precisa passar a selecionar o que desejamos. Mas ao fim, a história mais bela é quando temos que escolher apenas uma vez. Entre ser de Cristo ou não. Entre conhecê-lo ou não. Entre deixar com que o nosso coração consulte o Espírito Santo ou consultar a vontade humana. Essa é a escolha. Quando a gente tem direito a um só desejo, isso precisa ser claro a nós. Para vir a tudo ter, hás de nada querer. Deus abençoe você. Santo dia, até amanhã.